Olá! Vamos mergulhar hoje na lição 48 de Um Curso em Milagres. Essa é uma daquelas ideias que, de primeira, pode até soar um pouco radical, mas que guarda uma chave poderosíssima para a nossa paz interior. A frase é bem simples e direta: não há nada a temer. Parece uma afirmação bem ousada, né? Principalmente no mundo que, poxa, parece que nos dá 1000 motivos para a gente se preocupar o tempo todo. Mas a questão aqui não é negar que existem desafios. A proposta, na verdade, é bem diferente. É uma correção da nossa percepção sobre eles. Então tá, vamos fundo nisso. Para a gente conseguir entender como essa ideia funciona de verdade, primeiro vamos, desconstruir essa afirmação. Parece simples, mas o poder de transformação dela é gigante. E olha que interessante o jeito que a lição apresenta essa ideia. Ela não é colocada como uma meta, sabe? Tipo, um objetivo a ser alcançado ou um pensamento positivo que a gente tem que se forçar a acreditar. Não. Ela é apresentada como um fato, uma realidade que já existe e que só precisa ser reconhecida, não criada do zero. Ok, mas se não há nada a temer, de onde é que vem todo esse medo que a gente sente com tanta frequência? A próxima parte da nossa análise vai investigar justamente isso. Qual é a verdadeira origem do medo, segundo o material? Então, o pulo do gato é este aqui. O medo não nasce da realidade em si, mas das ilusões que a gente acaba aceitando como verdade. Ele surge das histórias que a nossa mente conta sobre os fatos. A realidade, de acordo com a lição, continua a mesma. Não há o que temer. E aqui está a chave que pode abrir muitas portas. O medo é um produto da nossa interpretação, não dos acontecimentos em si. Para quem começa a observar propriamente, sabe, como quem assiste a um filme, essa percepção se torna um caminho para se libertar daqueles padrões de ansiedade que pareciam ser automáticos. Agora que a gente já viu a teoria, vamos para a parte que interessa, a prática. Como é que se aplica uma ideia dessas no dia a dia? O curso propõe uma técnica que é incrivelmente simples e muito eficaz. A gente pode chamar de reset de 1 minuto. Pensa nisso exatamente como dar um reboot no sistema operacional da mente. Sabe quando os programas da preocupação, da ansiedade começam a travar tudo? Essa pequena prática funciona como um comando para limpar o sistema e voltar para um estado de mais calma. Os passos são bem diretos. Primeiro, é só notar, perceber quando a ansiedade, a irritação ou a preocupação aparecem. Depois, se for possível no momento, feche os olhos por um instantinho. E aí, repita lenta e calmamente a frase "não há nada a temer". É uma ferramenta para usar sempre que a mente começar a disparar aqueles cenários negativos. Mas por que uma prática tão simples funciona? O que tem por trás disso? A lição revela um princípio muito mais profundo, que é a verdadeira chave para a eficácia desse exercício. O ponto central é que o medo se alimenta daquela crença de que estamos por nossa conta, sozinhos, dependendo só da nossa própria força para resolver tudo. Por outro lado, a paz surge quando a gente lembra que não está só, que existe uma ajuda maior sempre disponível. O medo é a sensação de estar sem apoio. A paz é a lembrança dessa presença. Agora, vamos ver como a gente pode transformar isso num hábito diário, uma forma de iluminar a mente de um jeito bem gentil, mas constante. É muito importante entender isso aqui. O exercício não é sobre lutar contra os pensamentos de medo. Não é para discutir com as emoções. É simplesmente uma declaração de uma verdade. Não precisa brigar com o que se está sentindo. Apenas introduzir uma nova ideia. A metáfora que o material original usa para explicar isso é perfeita. Imagina um quarto escuro. Ninguém entra nesse quarto e começa a brigar com a escuridão, tentando empurrar ela para fora à força, né? Apenas se acende a luz. E isso ilustra o processo de uma forma brilhante. A prática de repetir "não há nada a temer" é exatamente como acender uma luz na mente. A escuridão do medo simplesmente se dissolve na presença da luz da verdade. Chegando aqui no final da nossa análise, a gente percebe que essa lição é, na essência, um convite. Um convite para experimentar um jeito diferente de viver, trocando o esforço pela disponibilidade. A lição não está pedindo coragem ou uma força sobre-humana. Ela pede só uma coisa: disponibilidade. Disponibilidade para trocar aquele esforço constante pela confiança, para trocar a necessidade de controlar tudo pela entrega e para trocar o medo pela simples lembrança de que existe uma presença maior nos apoiando. Então a instrução final é um reforço da prática. Repita hoje e sempre que lembrar essa frase simples. Deixa ela ecoar suavemente na mente ao longo do dia como um lembrete gentil e poderoso. E para a gente fechar, fica esta reflexão no ar.
E se o caminho inteiro para a paz não for sobre lutar mais ou se esforçar mais, mas sobre simplesmente estar disponível? Disponível para uma nova percepção, para ajuda e para a verdade de que, lá no fundo, não há mesmo nada a temer.